Dia, pessoal, bom dia, graça e paz seja com todos. Estamos aqui mais um dia para a glória do Senhor. Hoje, nosso primeiro devocional do mês de setembro, né? Que bênção! Lembrando que os nossos devocionais da manhã é um dia sim, um dia não, durante a semana, de segunda a sexta. Então, nessa semana, teremos o devocional terça e quinta. E os próximos devocionais da próxima semana é segunda, quarta e sexta. Glória a Deus! Antes de iniciarmos aqui o nosso devocional, eu quero fazer uma pequena oração para iniciarmos este momento com Deus. E enquanto eu oro, os irmãos podem estarem abrindo aí a Bíblia de vocês em Hebreus 3. Nós estaremos lendo o versículo Hebreus 3, versículo 3, 4 e 6, tá bom? O nosso devocional hoje vai ser um devocional de início de mês, para estarmos aí alinhando os nossos propósitos, fazendo uma pequena reflexão para glorificar o nome do Senhor. Eu conto muito com você para este momento. Amém? Vamos lá, então? Senhor, primeiramente eu quero lhe agradecer pela oportunidade de mais um mês que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada por este momento de devocional contigo. Muito obrigada por todas as vidas que vão estar passando por essa live. Muito obrigada pela tua palavra que tem nos auxiliado e nos dado direcionamento em todas as manhãs. Muito obrigada, Pai, pelo teu cuidado que tem nos sustentado. Muito obrigada pelo teu amor que tem nos mantido de pé. Que esse mês, Pai, venha ser um mês de sucesso, prosperidade, saúde, bons momentos, sonhos alcançados, família mais unida, paz e boas notícias. E muitos cultos de ação de graças para glorificar o seu nome. Pai, eu quero lhe agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E se estamos aqui no dia de hoje, é porque há um propósito sobre nós. Então, hoje nesse devocional da manhã, eu peço, Pai, que o Senhor fale conosco. O Senhor tem total liberdade para estar nos instruindo para mais um mês, nos instruindo para mais um dia. Que a Tua palavra nos edifique, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra venha marcar a nossa vida e nos trazer aí grandes experiências para contigo. Espírito Santo, tenha total liberdade sobre este devocional. Usa-nos como ferramenta para esta manhã. Que a graça do Senhor vá alcançando todas as famílias que estão passando ou já passaram por esta live. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Hebreus 3. Vamos estar lendo. Versículo 3, versículo 4 e versículo 6. Tá bom? Que diz assim: pois toda casa é edificada por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Se de fato nos apegarmos com firmeza à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Glória a Deus. Hoje eu trouxe essa palavra sobre edificação de casas. E nesse versículo diz que a casa aonde Deus edifica, essa casa nesse versículo que sai quase como uma parábola, somos nós. Nós somos a casa que Cristo se edifica e o Espírito Santo se transforma, né? Todo começo de mês traz em nós uma mistura de sentimentos. Esperanças, expectativas, até um pouco de medo do desconhecido que esse mês vai nos gerar. Mas a palavra nos lembra de algo muito poderoso, que independente do mês, independente da situação, independente do que te espera, todas as coisas são edificadas por alguém. E Deus é o edificador de tudo. Isso significa que a sua vida, ela não está solta. Você não está perdido, você não está vivendo uma obra do acaso. Não. Não é apenas você quem carrega o peso que você sustenta em tudo. É Deus. O construtor da tua história, desde o início de tudo, antes mesmo de você ser gerado, de você ter sido ali trago à existência. O construtor de tudo. Dos seus pequenos momentos, dos teus detalhes, das tuas grandes vitórias, foi Deus. Ele é quem nos levanta todas as manhãs e nos permite ter mais uma oportunidade de vida.
Você iniciou mais um mês e não foi por acaso. Deus, ele te sustenta, Deus, ele te restaura, e todas as áreas que parecem estar abaladas, ele cuida. E sabe o que é muito bonito em tudo isso? É que o texto nos diz que Deus é o edificador da casa. E lá embaixo ele também nos diz que essa casa somos nós. Jesus é o edificador da casa e nós somos a casa. Ou seja, você não é qualquer terreno vazio. Você é terra fértil, mas também é terra boa. Você é a casa escolhida para a habitação do Espírito Santo. Você é o lugar onde a fidelidade de Cristo se manifesta. Então, estamos iniciando mais um mês. Eu quero que você se lembre que Deus, ele não te abandonou. A obra que ele começou em você será completa. Talvez você tenha olhado para os meses que se passaram e pensado que não tem mais o que fazer, pois já estamos chegando aos últimos meses. Mais 3 meses aí acaba o ano, né? E muitas das vezes nós nos sentimos atrasados. Nossa, mas eu tinha tantos planos, tantas metas, tantas expectativas para este mês, para este ano, e nada aconteceu. Faltam 3 meses para acabar o ano. E o que pode acontecer, Juliana, daqui para frente? Tudo. Deus, ele muda cenários em menos de 24 horas. E aquilo que parecia estar perdido, ele pode transformar. Deus muda tudo. Tem situações que não entendemos e muitos cenários que parecem apenas ser de dor, de tristeza, de ruínas. Mas Deus, ele muda tudo. Se alguma parede na sua vida rachou, ele tem o poder de restaurar. Seja na área do seu casamento, seja na área dos teus filhos, seja na área da tua família por completo, seja na tua área profissional, seja na área da tua saúde. Se há algum cenário na tua vida que pareça vazio, ele é o especialista em encher com vida. Ele é o especialista em restaurar. Ele é o especialista em trazer algo novo. Ele é o especialista em mudanças. Faltam 3 meses para acabar o ano. E para muitos não tem mais o que fazer, mas para Deus já é o tempo suficiente para ter mudanças. Se alguma porta se fechou, ele mesmo é quem abre a porta. Setembro não é apenas mais um mês na sua agenda. Setembro eu coloquei como um mês de colheita, porque eu vi que até aqui nós estamos sendo capacitados para gerar, né? Mas esse mês é um mês onde o canteiro de obras divino começa a ser transformado, aonde Deus está construindo uma história mais linda para a tua vida. Deus, ele cura, irmãos. O nosso irmão comentou aqui, né? Mas Deus, ele cura até aquilo que a medicina já tem desenganado. A minha mãe, ela passou por, acho que foi 4 ou foi 5 cânceres. E os médicos disseram que não ia ter mais jeito, não ia mais ter solução. E Deus curou. Porque, irmãos, Deus cura. Às vezes a gente olha para o cenário e fala assim, é um cenário de dor e decreta o fim. Mas quem decreta o fim de todas as coisas não é a medicina, não é o homem. Continua sendo Deus. E ele faz um cenário de dor se transformar em um cenário de testemunho, de um lindo milagre, de muitos sorrisos e de lágrimas de alegria. Ele transforma todas as coisas quando nós damos a ele a oportunidade de fazer algo novo. Estamos chegando no fim do ano, mas ainda há tempo de viver milagres. Estamos chegando perto do fim do ano e talvez você pense que ainda não, agora não tem mais jeito de acontecer. Já esperou até agora? Já passou-se muitos meses, já passou-se muito tempo, mas o tempo não acabou. Uma coisa que eu aprendi com Deus é que enquanto há vida há esperança. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela passou por uma trajetória muito difícil.
até ela ter um encontro com Jesus. E ao tocar na sua orla, nas suas vestes, ela foi curada. Jairo tinha um decreto: sua filha morreu. Para de perturbar o mestre. Não tem mais jeito, não tem mais esperança. E Jesus entrou no cenário e diz: ei, ela ainda dorme. Então Talita cumi, né? Levanta, menina. E houve um milagre. Para aqueles leprosos não tinha mais jeito. A doença era o fim. Era um decreto de morte garantido. E Jesus tem um encontro naquele caminho com aquelas vidas. E eles estavam curados. De uma forma que o que sobrou para contar história foi o seu testemunho. Porque nem sequela eles tiveram. O decreto hoje pode ser de fim. A vista humana. Mas o céu continua entrando no cenário. E os céus continuam respondendo diferente. Deixa eu te lembrar algo aqui. Deus, Ele não trabalha pelo calendário humano. Ele é o Senhor do tempo. E enquanto você respirar, a promessa continua de pé. Enquanto você respirar, ainda há tempo de viver milagres. A palavra de Deus, irmãos, ela nos garante lá em Hebreus 3:4 que pois toda a casa é edificada por alguém. E Deus é o edificador de tudo. Em Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, até o dia que fomos recolhidos, até a volta dele. Se Deus te chamou é porque Ele já preparou o caminho. Se Ele tem te moldado é porque ainda existe algo grandioso para acontecer. Ele é o edificador de vidas. Ele não te deixa sozinho nesse projeto. E Ele não abandona nenhuma obra pela metade. Estarei orando. Uma palavra que eu amo, que os irmãos aqui que me acompanham, que sempre estão nas nossas lives, já sabem de cor, é o Salmo 138:8. Porque nesses 3 versículos, nesse único versículo, Deus afirma 3 coisas importantes para nossa vida. A primeira, porque tá aqui grifada no meu espelho, tá? A primeira é que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. A segunda, no mesmo versículo, Deus edifica 3 coisas em nós. A primeira, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então eu tenho essa certeza para minha vida e para a tua vida. A segunda é que o amor do Senhor permanece para sempre. E a terceira é que Ele não abandona as obras das tuas mãos. Eu acho que de toda a Bíblia, esse Salmo 138:8, ele é um dos salmos que mais falou comigo na minha vida. Porque em um dia que eu precisei de uma resposta de Deus, Ele me deu 3 respostas em um único versículo. E eu levo para minha vida esse salmo. Talvez esse ano não tenha sido fácil e não tenha sido como você planejou. Eu marquei 1000 sonhos para viver esse ano e não realizei nem um terço. Mas Deus tem trabalhado. E se Ele não tem feito o que eu quero, é porque a obra dele é maior do que a minha. Porque isso eu aprendi com Deus. Ainda há tempo de viver respostas inesperadas, irmãos. Ainda há tempo de receber promessas que você achava distante. Ainda há tempo de realizar sonhos. Ainda há tempo de viver mudanças e ser capacitados. Ainda há tempo de desfrutar aquilo que você colocou no coração do centro da vontade de Deus. Ainda há tempo de viver o extraordinário daquilo que você semeou em oração até aqui. Ainda há tempo de ser transformado e edificado. Ainda há tempo de ver o seu lar restaurado. Ainda há tempo de ver uma cura para algo que a medicina já disse que não tem mais cura. Ainda há tempo. Ainda há tempo de ver portas se abrindo quando tudo parecia estar fechado. O Senhor declara sobre essa manhã
Em Isaías 43:19, é o tempo de novas coisas. Isaías 43:19 é algo que eu declaro sobre a tua manhã. Eis que faço nova todas as coisas, e elas já estão surgindo. Vocês não a reconhecem. Mas até no deserto eu vou abrir caminho e riachos no Hermon. Ele continua sendo edificador da nossa vida. A obra será completa e eis que novas coisas virão. Faltam 3 meses, Juliana, para acabar o ano. Falta muito pouco. Mas ainda há tempo de viver milagres. Não é o fim do ano que determina o fim de uma promessa. E não é porque estamos chegando próximos a Ele que tudo acabou. Não. Quem sustenta a sua vida é aquele que a Bíblia declara como Alfa, Ômega, princípio e fim. Ele determina as coisas na sua vida. Então, esse mês está só começando. E eu quero que você faça algo diferente esse mês. Pega um caderno e coloca lá, minhas bênçãos. Júlia, se eu tenho um caderno aqui que já tá meio usado, não tem problema. Coloca lá, bênçãos do mês de setembro. E tudo que você viver de legal, de coisas boas, tá? Não tinha dinheiro pra comprar um pão. Do nada, achei R$5. Coloca lá. Graças a Deus, eu achei R$5 pra comprar pão hoje. Deus é fiel. Faz isso com Deus. De agora, de setembro até o final do ano. E você vai ver Deus agindo em tantas coisas na sua vida de agora até o final do ano. Eu quero que você faça esse projeto com Deus, que é o caderno do agradecimento. E no final do ano você vai poder abrir, você vai ver o extraordinário do que Deus fez. Porque até nos detalhes você vai ver o cuidado de Deus sobre a tua vida. Às vezes eu falo assim, nossa, o leite das crianças tá acabando. E agora só tem o leite pra hoje. E do nada tem a providência, o leite tem lá. Olha lá, conseguimos o leite. Olha que bênção. Aí muitos falam assim, nossa, mas não tem nada a ver. Tem a ver. Porque Deus, Ele é um Deus de provisão, um Deus de cuidado. E nos detalhes Ele também se faz presente. Às vezes você fala assim, nossa, essa semana passou a semana inteira de chuva. A previsão é chuva atrás de chuva. Oh Deus, eu queria tanto um solzinho, eu preciso de uma vitamina D. E do nada abre um solzão pra vocês. Aí você fala, nossa, o que aconteceu? Deus cuidando dos detalhes. Então, este mês é o mês que você precisa ter algumas certezas na sua vida. E eu quero declarar essas 3 certezas sobre a sua vida que eu quero que você leve para todos esses meses antes do final do ano. Primeiro, é que ainda dá tempo de viver milagres. Então eu quero que você, se você puder, declare aqui, ó, nos comentários. Ainda há tempo de viver milagres. Escreva aqui nos comentários. Eu quero que você absorva essa palavra e que você literalmente entenda que não é qualquer coisa que você está presenciando nessa manhã. Você talvez tenha falado para Deus que já passou muito tempo, você não confia mais nas promessas. Talvez você já tenha entrado nessa live desacreditado do milagre. Talvez você tenha entrado nessa live já pensando, não tem mais o que acontecer daqui para frente, já se passou muito tempo. E talvez você tenha determinado que já é o fim das coisas, que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas nessa manhã, Deus, Ele olha para você e Ele traz uma resposta no meio de um cenário de dor, dizendo para você que ainda há tempo de viver milagres, porque você está edificado numa rocha inabalável que é Cristo. Ó, o William já declarou aqui, ó, ainda há tempo de viver milagres. A segunda palavra que eu tenho para tua vida, para declarar sobre a tua vida, é que em nome de Jesus, até o final do ano, você viverá grandes restituições sobre a tua vida. Sabe por quê?
porque ainda há tempo de viver renovo sobre a graça do Senhor. Ainda há tempo de viver também restituição. Há renovo te esperando. Tem renovo sobre a casa. Tem renovo sendo derramado sobre essa manhã. Tem restituição sendo derramada sobre esta manhã. Restauração e transformações estão sendo derramadas sobre essa manhã. Falta pouco tempo para acabar o ano, mas ainda é tempo suficiente de viver transformações nesse cenário. E a glória e a honra será dada àquele que lhe chamou para viver coisas novas. A terceira obra que ainda há tempo de viver é que ainda há tempo de colher aquilo que foi registrado em lágrimas e também regado em orações. Ainda há tempo de viver o novo de Deus sobre a tua vida. Só fique preparado para viver, esteja disponível para viver. Deus, Ele é o edificador. E enquanto Ele estiver na obra, ainda há esperança, ainda há tempo, ainda há mudanças e ainda há transformação. O convite dessa palavra nesta manhã, para mim e para a tua vida, é que nós venhamos permanecer firmes na confiança e na esperança no Senhor. Setembro será um mês de desafios, mas também um mês de muitas vitórias. Nós sabemos que teremos dias de obstáculos, mas que em todos possamos levantar e dar glórias a Deus e vivermos o extraordinário. A chave para vencer é lembrar que o dono dessa obra ainda continua sendo Deus. Ele não abandonou a obra. Ele é o construtor. E você viverá milagres. Grandes serão as obras, irmãos. Quando nós entregamos os nossos dias a Ele e confiamos que Ele organizará tudo, todos os detalhes, nós encontramos nele segurança para continuar. O texto que nós lemos e toda a mensagem até aqui nos lembra que ainda que nós tentamos edificar a casa do nosso jeito, Ele continua sendo o edificador principal. Nós somos a casa dele, nós somos o projeto dele, Ele nos chamou e Ele cuida. Isso quer dizer que nós somos a habitação do Espírito Santo e Ele tem um projeto e ele será completo. Deus é o edificador da casa e grande será a obra. Eu declaro desde já para o início desse mês que nós somos a casa de Deus e Ele é o edificador da nossa vida. Setembro não será um mês como os outros, será um mês de diferença, será um mês de firmeza, será um mês de esperança, um mês de fidelidade, um mês de vermos Deus agindo de uma forma extraordinária sobre a nossa vida. O construtor da nossa vida continua sendo Deus. E Ele mostrará a sua fidelidade para conosco em cada detalhe nesse mês. Amém? Eu quero então orar por você para finalizarmos o nosso devocional de hoje. O devocional foi bem rápido, trazendo aí uma edificação e resposta para a tua vida. Não é tempo de paralisar, é tempo de continuar, porque a obra será completa. O renovo de Deus, o novo do Senhor vai acontecer sobre a nossa vida e vai impressionar até aqueles que desacreditaram da promessa. Amém. Então vamos orar. Eu vou fazer uma oração completa para os irmãos que estão precisando de uma oração específica. Hoje à noite nós temos live 10 horas, live de oração. Ju, eu quero viver um novo de Deus nesse ano, o novo de Deus ainda este mês. Eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ter mudanças no meu cenário. 10 horas da noite eu te convido para estar buscando por essa mudança. 10 horas hoje temos live e eu te convido para estar comigo em oração, porque tem batalhas que a gente só vai vencer nos joelhos, irmãos, e nós precisamos mudar esse cenário. Então eu convido você a estar comigo buscando por essa mudança. Amém? Hoje 10 horas nós temos live de oração. Nós vamos orar aqui para encerrarmos essa live e iniciarmos esse dia para a glória dele, amém? Senhor, estamos iniciando um novo mês e eu coloco diante de Ti todos os nossos planos, sonhos, preocupações, metas, objetivos a ser alcançados, ansiedades e também os nossos anseios
e o nosso emocional para este mês. Reconheço, Senhor, que só o Senhor é o edificador da nossa vida. E é por isso que estamos aqui. Porque sem o Senhor nada faz sentido. O como é bom e agradável viver para a tua glória. Ser a tua habitação, ó Deus. Eu quero lhe agradecer porque eu sei, Pai, que o teu Espírito Santo já está sobre nós. E o Senhor tem nos fortalecido todos os dias. O Senhor faz com que nós venhamos viver o extraordinário e faz com que venhamos permanecer firme e confiante na tua esperança. Eu peço, Pai, que setembro seja um mês diferente dos outros meses. Seja um mês de construção, um mês de restauração e um mês de colheita em todas as áreas da nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus que seremos sustentados pelas tuas mãos e que nós veremos o cuidado do Senhor em cada detalhe. Eu lhe agradeço pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado e eu declaro que cada detalhe da nossa vida será sustentado pelas tuas mãos e que a nossa esperança estará permanecida e firme em ti, porque eu sei que o Senhor é o arquiteto do nosso futuro e estamos em boas mãos. Eu te agradeço desde já pelas obras que o Senhor fará. Agradeço por construir a tua vontade em nós e agradeço por marcar o mês de setembro com o teu amor, com o teu cuidado, com a tua fidelidade e com muitos testemunhos e conquistas para a glória do seu nome. Amém! Que você tenha um dia abençoado para a glória de Deus, que este mês seja um mês maravilhoso e que você viva o extraordinário para a glória dele. Iniciamos aí mais um dia. Essa live vai ficar salva no TikTok. TikTok não, a live completa vai ficar salva no YouTube e também no Instagram. Amém? Mas alguns trechos eu salvo por aqui. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Todos os novos seguidores eu vou estar colocando aqui no nosso caderno de oração. Seja muito bem-vindo à nossa casa, à nossa família e à nossa festa, porque é uma festa, né? Estar na presença do Senhor é uma grande festa. Seja sempre bem-vindo, em nome de Jesus. Então não esqueça, à noite, 10 horas, nós temos live de oração. E é lógico que eu espero você. Deus abençoe. Tchau, tchau.